E aí, pessoal, vamos lá? Falar um pouquinho de eletrólise. O nome pode não ser muito comum, mas o processo é mais simples e mais comum na sua vida do que você está imaginando. Usou o celular, acabou a bateria, o que você faz? Coloca ele para carregar, não é verdade? Esse sistema de recarga do teu aparelho celular é um processo chamado de eletrólise, que é um processo inverso ao da pilha. Então, assim, para que você possa entender, tá? Quando nós vimos as pilhas aqui, olha assim, ó, tem um polo que é o positivo, ele está recebendo elétrons e ele é chamado de cátodo. O polo que está cedendo os elétrons para esse cátodo é chamado de ânodo. Na eletrólise é exatamente o contrário. Então, o polo negativo vai ser chamado de cátodo e o polo positivo vai ser chamado de ânodo. Guardem bem essas duas expressões, tá? O processo na pilha é espontâneo. Na eletrólise ele é forçado. E é forçado pelo quê? Pela passagem de uma corrente elétrica no sistema. Essa passagem ela faz com que haja uma inversão no fluxo de elétrons. Eu tenho uma sobrecarga de elétrons num determinado polo e isso faz com que haja uma repulsão de elétrons no sentido contrário. Então, aquele que estava recebendo elétrons, ele começa a receber muito mais elétrons provenientes de uma fonte externa, geralmente é um geradorzinho que pode ser uma bateria ou qualquer outra forma de corrente contínua de elétrons, tá? E você tem uma sobrecarga num sistema onde, por repulsão, você inverte a polaridade. A eletrólise ela é muito utilizada na metalurgia para um processo chamado de galvanoplastia. E o termo galvanoplastia vem da homenagem ao Luigi Galvani, lá o italiano que descobriu o sistema elétrico lá, tá, gente? Aqui, a galvanoplastia, ela é muito comum, principalmente entre as meninas que gostam de usar bijuterias banhadas a ouro, banhadas a prata. Esse é o sistema que você usa para recobrir essas peças. Não vai pensando lá que pegou o ouro, derreteu e mergulhou o seu brinco bonitinho lá não, hein? Não é esse o sistema, não. O sistema é o sistema eletrolítico, muito menos custoso, né? E muito mais simples também. Outra aplicação da eletrólise é a obtenção de metais. Aqui a gente tem um destaque muito grande para o alumínio, que é obtido a partir da bauxita por um processo de eletrólise. O problema aí na obtenção do alumínio é que o processo tem um rendimento muito baixo, né? Então você acaba não tendo muito ganho com esse processo. Mas a obtenção natural da bauxita para a produção de alumínio é um processo eletrolítico. Só que eu tenho que gastar muita energia elétrica para produzir pouco alumínio, então é melhor reciclar. Só destacando, eletrólise, processo oposto ao das pilhas. Vamos entender mais ou menos aí como é que funciona, galera? Acompanha comigo aqui. Uma cuba eletrolítica parecida com aquela que eu desenhei na pilha, com os mesmos eletrodos aqui, ó, zinco e cobre. No sistema convencional da pilha, o que aconteceria? O zinco, por apresentar um potencial de redução menor que o cobre, começaria a ceder elétrons, né? E aí você teria um circuito elétrico aqui, havendo nesse processo uma corrosão do zinco e um aumento de massa aqui do cobre. No sistema de eletrólise, eu tenho um gerador. Esse gerador vai começar a fornecer elétrons para o meu circuito acontecer. Então, esse gerador aqui é uma bateria, tá? Desde que seja de corrente contínua aqui, tá? Então, o polo negativo começa a enviar elétrons. Essa plaquinha está ficando com carga negativa porque os elétrons estão chegando aqui. O elétron tem que migrar para cá, tá? Para fazer o circuito completo. Só que aqui ele está ficando retido e começam a existir migrações dos íons positivos da minha solução para essa placa. Detalhe, o que eu tenho como íon aqui? O que eu tenho na minha solução? Íons de cobre. Então, essa
placa de zinco, ela vai começar a sofrer um recobrimento de cobre, porque o cobre vai sair da fase iônica e vai migrar para a placa, como tem elétrons ali, na fase metálica. O que está acontecendo com a minha solução? Ela está ficando negativa. Vai começar a ter saída de cobre, que tem carga aqui positiva, né? Para a minha solução, para poder fazer novamente o equilíbrio. Veja como o processo invertido. Esse eletrodo aqui, ele começa a sofrer a corrosão porque está perdendo massa e esse está ficando recoberto. Esse é o processo de galvanoplastia. Ao fim do processo, essa placa vai estar totalmente recoberta, né? E aí, lógico que é interessante a gente saber assim, mas qual que é o fim do processo? Tá? Quando não tiver mais esse eletrodo aqui? Sim. Mas eu posso estipular algumas variações disso aí para ter uma massa maior ou uma massa menor de cobre no meu eletrodo de zinco. Como que eu faço isso? Primeiro, estipulando o tempo e a intensidade da corrente. Esse tempo e essa intensidade de corrente vai me dar uma carga elétrica, tá? Que eu estou simbolizando aqui pela letra Q, e é dado pela unidade aqui, coulombs. Tá? Então, essa carga elétrica ela é fornecida por uma determinada intensidade de corrente, ou intensidade de elétrons, em ampere, e por um determinado tempo em segundos. Esse aqui é o famoso kit. Tá? Então, determina aqui o kit. Descobrir qual que é a carga elétrica do meu sistema, eu posso descobrir quanto de massa daquele elemento eu vou ter recoberta após esse processo. Para descobrir qual que é a massa do elemento depositada, eu preciso saber primeiro qual é a carga de elétrons que ele precisa, ou seja, mols de elétrons, e estipulo. Para cada mol de elétron, tem uma relação chamada relação de Faraday, que para cada mol de elétrons eu preciso de 96.500 coulombs de carga. Essa quantidade de mol de elétron vai variar de elemento para elemento. Então, se eu estiver trabalhando com um elemento de número atômico menor, eu preciso de uma quantidade menor de elétrons. Se eu estou trabalhando com uma quantidade maior, eu preciso de uma quantidade maior de elétrons. E aí, aumenta a minha carga. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no exercício? Vamos lá, pessoal. Nosso exercício é bem simples, mas é para que você possa entender aí toda a concepção do processo, tá? Determine a massa de alumínio produzida em 5 minutos de um processo eletrolítico sob uma corrente de 10 amperes. Dada a reação, alumínio 3+, mais 3 mols de elétrons, produzindo alumínio metálico aqui, alumínio 0. Massa molar do alumínio, 27 gramas por mol. Para resolver esse exercício, que é descobrir a massa, eu primeiro preciso saber qual é a carga elétrica do meu sistema. E por que eu preciso descobrir primeiro a carga elétrica? Porque eu tenho essa relação. Para cada mol de elétrons, eu preciso ter 96.500 coulombs de carga. Isso vai dar a massa molar. A primeira relação é o seguinte. O alumínio ele precisa de 3 mols de elétrons. Ou seja, 3 vezes os 96.500 coulombs, para ter a massa molar do alumínio, que são 27 gramas. Pessoal, então, primeiro passo, determino a minha carga elétrica do sistema, que já foi estipulado mais ou menos aí, e calculo a massa. Então, vamos lá. Primeiro, eu calculo aqui através do kit. Carga é igual a intensidade vezes tempo. Esse tempo, que está em minutos, eu tenho que trabalhar com ele em segundos. Então, 5 minutos, 600 segundos. É só você fazer aí. 5 vezes 60. 5 vezes 60, 300. Bom, carga eu não sei. Aliás, é o que eu procuro. Intensidade da corrente, 10 amperes. Então, aqui 10 vezes
o meu tempo, que são 300 segundos. A minha carga do sistema, então, 300 vezes 10, que vai dar 3.000 coulombs. Esses 3.000 coulombs eu vou colocar aqui, ó, no lugar do Q. Então, aqui, 3.000 coulombs. Bom, vamos descobrir qual que é a massa produzida dentro desse sistema. Então, aqui, efetuando o cálculo, nós teremos a carga, quer dizer, a massa igual a 27 dividido por 96,5, que vai nos dar aí algo aproximado de 0,3 gramas de alumínio produzido nesse sistema. Parece estranho, mas realmente o processo de obtenção do alumínio te dá sempre uma massa pequena por um gasto grande de energia. Por isso que vale a pena você reciclar. Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima aí.